Capítulo 98 A força de vibração. Discípulo do núcleo. Lin Ming pensou silenciosamente. Lin Ming sentiu que o Vale dos Sete Mistérios era como um vampiro gigante que esmaga todos os recursos de cultivo em um raio de várias centenas de milhas. Eles causaram problemas para os artistas marciais de pequenos países porque faltava quase todos os recursos de cultivo e, portanto, um artista marcial achou difícil entrar em um pequeno passo no estágio de Outian. Depois que o Vale dos Sete Mistérios abriram o Palácio Marcial dos Sete Mistérios em todos os vários países sob seu controle, com sua posição superior, eles consideram recursos e eles atribuíram métodos de cultivo aos talentos mais destacados para que eles pudessem usá-los. Contudo, as famílias reais desses pequenos países conheciam isso bem. Mesmo assim, enquanto eles temiam o espectro do Vale dos Sete Mistérios, eles simultaneamente esperavam o apoio e a proteção dos mesmos. É por isso que eles estavam dispostos a oferecer os recursos de seus países, curvando-se com ambas as mãos. Isso fez com que os poucos recursos escassos nesses países aumentassem de preço. Na situação de Lin Ming, mesmo que ele tivesse talento, com suas circunstâncias familiares, ele não tinha o dinheiro para cultivar artes marciais. Entre o relacionamento parasítico formado entre o Vale dos Sete Mistérios e o Reino da Fortuna do Céu, Lin Ming teve um sentimento totalmente desconfortável. Se não fosse pelo Vale dos Sete Mistérios, então, se eu quisesse praticar artes marciais, não teria colocado um grande fardo na minha família. O Vale dos Sete Mistérios, tão detestável, Lin Ming pensou. Ele queria dizer isso, mas ele não ousou falar. Se eu quiser alcançar os mais altos domínios das artes marciais, eu realmente devo me tornar um discípulo do núcleo. Caso contrário, não vou ter recursos para fazê-lo. Tudo aguardará até ter a força para falar. Bem, Lin Ming, os pontos que eu queria lembrá-lo já foram mencionados. Sua superioridade reside no seu coração de artes marciais, mas, em termos de capacidade de combate atual, você não pode comparar com Julian. Mais importante ainda, você não tem uma habilidade marcial. Você derrotou Zhang Kang com o mais básico, como o dragão de inundação vai para o mar. No começo, não queria que você escolhesse o punho dilacerador de ossos e órgãos, mas você era muito insistente. Agora é tarde demais para aprender outra habilidade marcial. No entanto, o que está feito está feito. Um artista marcial deve seguir livremente sua natureza e desejos. Não importa o que, você não deve se arrepender de suas decisões. Se você tivesse mudado de ideia, seu coração não ficaria satisfeito, então também não estará aberto. Agora, eu quero aprimorar suas habilidades base sobre lança e você deve usar essas habilidades de base para derrotar Julian. No entanto, vou lhe contar uma coisa agora. Julian já dominou 3 tipos de habilidades marciais. Você deve estar realmente preparado. Lin Ming assentiu e disse, entendido, instrutor Hong. Agora, ataque-me. Deixe-me dar uma boa olhada em suas habilidades de lança. Então eu serei descortês. Lin Ming virou a mão e a arco-íris penetrante saltou em sua garganta. Com um tremor de seu poder, o ponto da lança começou a tremer e zumbir inesperadamente. O ferro elástico roxo escuro era imensamente resistente, mesmo que fosse apenas um ligeiro tremor, foi o suficiente para torcer os músculos e quebrar os ossos. Oh! Você pode agitar o ferro elástico roxo escuro tão facilmente. Ótima força! Rongonzi riu e também floresceu a longa lança que ele carregava nas costas. Dragão de inundação vai para o mar! Gritou Lin Ming. Ambas as mãos seguraram a lança, e com um movimento súbito, ele empurrou a lança para frente. À medida que o impulso da lança desapareceu, a imponente aura de Lin Ming subitamente aumentou. O fluxo de ar em torno dele começou a mudar, como se houvesse uma corrente invisível fluindo em torno dele e convergindo sobre essa aura e derretendo a longa lança de Lin Ming. Rongonzi expôs um olhar de apreciação.
Ele inclinou um passo para frente, agarrou seu eixo da lança e apontou a ponta de sua lança na ponta de lança de Lin Ming, e então deu um golpe feroz. No entanto, o poder do mesmo não conseguiu parar a lança de Lin Ming. Essa lança pareceu ser lançada a partir de ouro e ferro, e não mudou de direção, ainda indo direto para Rongonzi. Este foi o resultado de Lin Ming após ter praticado seu impulso de lança inúmeras vezes embaixo da cachoeira da Lagoa Glacial. Tinha alcançado o estado de ser imobilizável. Os olhos de Rongonzi brilharam como um feixe de luz. Boa lança! Oh! Rongonzi de repente explodiu com força. A verdadeira essência em sua longa lança começou a mexer. A lança de Lin Ming foi fortemente afastada pela força bruta. Ele agarrou sua longa lança e deu um súbito passo em frente, e o ponto da lança se aproximou da garganta de Lin Ming como uma serpente venenosa. A lança de Rongonzi foi 2 vezes mais rápida do que a de Lin Ming. Quando Lin Ming usou um movimento de lança, Rongonzi usou 2. Rongonzi pensou que esse movimento seria o finalizador. Com o seu cultivo no pico da condensação do pulso da transformação corporal, para lidar com a terceira estágio da transformação corporal, Lin Ming deveria ter sido fácil. Mesmo que ele usasse 30% de sua força, deveria ter sido uma tarefa simples, mas ele não pensou que ele teria errado. Ao ver essa lança refletida em seus olhos, a longa lança de Lin Ming estava longe, e ele não teria tempo suficiente para recebê-lo e se defender contra esse movimento. Ele imediatamente alcançou a mão direita para a ponta de lança de Rongonzi. Naquele momento, todas as pequenas unidades do corpo de Lin Ming começaram a respirar em uníssono. A verdadeira essência começou a vibrar em seu corpo, e foi concentrada em sua mão direita. Rongonzi viu Lin Ming mover a mão nua para o ponto da lança que estava empurrando para frente em alta velocidade, e de repente ele hesita. Este Lin Ming. Assim que a palma de Lin Ming tocou o ponto da lança, Rongonzi sentiu uma intensa vibração transmitir para baixo do eixo da lança e fazer com que sua lança estivesse instável. Isso. O que estava acontecendo? Rongonzi tinha ouvido naturalmente isso antes, quando Lin Ming estava lutando contra Zhang Kang. Ele usou sua mão aberta para receber o sabre de Zhang Kang. Naquela época, Rongonzi tinha pensado que Lin Ming tinha apenas predito o padrão de ataque de Zhang Kang e evitava a ponta da lâmina do sabre, por isso conseguiu. Mas agora parecia que não era tão simples. Rongonzi era um mestre no estágio de condensação de pulso. Com um súbito esforço de ambas as mãos, ele empurrou forte e contrabalançou o tremor do eixo da lança. Mas agora, a segunda lança de Lin Ming chegou. Aniquilação total. Rongonzi teve tempo suficiente para se esquivar, e ele saltou para trás do ataque. Mesmo assim, um forte vento celestial seguiu a lança de Lin Ming enquanto passava. Esse forte vento continha um estranho poder de vibração. Como Rongonzi foi varrido por este forte vento, ele sentiu que seus batimentos cardíacos e fluxo sanguíneo eram afetados, e um aperto em seu peito. Este movimento surpreendeu completamente Rongonzi. Ele era um artista marcial que alcançou o estágio de grande sucesso de condensação de pulso. Seus meridianos já haviam sido abertos e conectados e a verdadeira essência tinha temperado todo o seu corpo, sem um único ponto fraco. Nessa situação, ele ainda sentia um leve desconforto quando o vento da lança de Lin Ming passou por ele. Embora ele não estivesse ferido, se fosse um artista marcial da fase de treinamento vísceras que tivessem sido tocados por este vento, eles poderiam ter cuspido sangue de repente. Esse garoto, que tipo de métodos de cultivo ele estuda? Eu pensei que eu iria pegá-lo com uma jogada, mas ele conseguiu durar 3 rodadas. Se eu não consigo lidar com ele, como eu teria o rosto como instrutor? Rongonzi aumentou sua força em mais 20%. Ele torceu no ar, e sua longa lança caiu como uma tempestade selvagem. Peng!
Lin Ming levantou sua lança para encontrar o inimigo que se aproximava, mas desta vez ele sentiu uma força inesgotável contida na lança de Rongonzi, como se ele não conseguisse sequer pensar em lutar contra ela, e sua lança foi varrida. O ponto da lança apareceu como um fantasma invisível na garganta de Lin Ming. A frieza gelada do ponto da lança tornou os cabelos de Lin Ming terminando em pé. A luta terminou. Rongonzi retirou sua lança e disse: Bom jovem, suas habilidades escondidas são verdadeiramente profundas, não é de admirar que Zhang Kang tenha sido derrotado com apenas uma palma, um punho e uma lança. Meu cultivo supera demais o seu, mas hoje parece que ainda posso aprender com você. Rongonzi olhou para Lin Ming para cima e para baixo, avaliando-o. Ele lembrou aquela estranha vibração que sentiu, onde Lin Ming aprendeu isso. Esse tipo de estilo de luta feroz era impossível ser autodidata. Certamente, foi estudar algum pergaminho de Jade. Pensando nos 3 pergaminhos de Jade que Lin Ming havia selecionado do depositário, eles eram a técnica básica de lança, técnica básica de movimento, e o punho dilacerador de ossos e órgãos. Rongonzi já havia visto a técnica básica de lança antes. Na verdade, todas as pessoas que se juntaram a esse exército tiveram que estudar a técnica básica de lança. Mas, mesmo que a técnica básica de lança do exército diferisse da do depositário do Palácio Marcial dos 7 Mistérios, eram apenas maneiras mais concisas de cultivar a verdadeira essência, não havia nada diferente nas próprias habilidades da lança. Este tipo de vibração assustadora não se originou da técnica básica de lança, e não poderia ser nada da técnica básica de movimento. Isso significava que punho dilacerador de ossos e órgãos.